Fala, galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, professor Fontinelli na área e vamos que vamos, galerinha. Olho na tela, olha só, vamos estudar hoje, como eu falei na última aula, leis de Newton, né? Na verdade, as questões, vamos ver questões hoje que está aí no seu material, na sua apostila, aqui estão nossas habilidades que nós já vimos, e aí vamos começar de fato a brincadeira, né? Lembrando que na aula passada a gente começou a estudar as 3 leis de Newton. Você lembra quais são? Rapaz, não pode te esquecer. Isso sempre cai no Enem, tá certo? Ano após ano, nos últimos anos aí vem caindo todo ano as leis de Newton, melhor, as forças, as aplicações, tá ok? Então, vamos lá. Primeira lei, lei da inércia, né? Aquela relacionada ao repouso e ao movimento. Quando o corpo está em repouso, continua em repouso. Se estiver em movimento, a tendência vai ser continuar em movimento. Ele só para se tiver forças atuando sobre esse corpo, beleza? Segunda lei, lei fundamental da dinâmica, relacionado com a força resultante igual a massa vezes a aceleração. E a pegadinha, a maior pegadinha de todas, onde você tem mais dúvidas normalmente, é a terceira lei de Newton, lei da ação e reação, beleza? Na última aula eu falei, galerinha, faz as questões que estão aí no material de vocês e hoje nós vamos só corrigir, fechou? Então vamos lá, olho na tela! Primeira questão fala assim, olha, o estudante conclui que o burro e a carroça não deveriam se mover, pois a força que a carroça faz no burro é igual em intensidade à força que o burro faz na carroça. Até aí, né, tá certo, não tá errado, né? A força que a carroça faz no burro é igual em intensidade à força que o burro faz na carroça. Isso aí tá legal. Mas com o sentido oposto, ainda fala que o sentido é oposto, beleza, certinho. Sob as luzes do conhecimento da física, pode-se afirmar que a conclusão do estudante está errada. Por quê? Aí ele afirmou que está errada, porque olha o que ele falou no início. No início ele fala, um estudante conclui que o burro e a carroça não deveriam se mover, mas se move, não se move? Então ele está errado, óbvio, porque ele vai se mover. Então, letra A, ele esqueceu-se de considerar as forças de atrito das patas do burro e das rodas da carroça com a superfície. Nada a ver. Considerou somente as situações em que a massa da carroça é maior que a massa do burro, pois se a massa fosse menor, ele concluiria que o burro e a carroça poderiam se mover. Nada a ver, porque o burro consegue carregar uma massa maior do que a dele. As leis da física não podem explicar este fato. Falso, né? Isso aqui não existe. Não para esse fato, pelo menos. E a letra D, o estudante não considerou que mesmo que as duas forças possuam intensidades iguais, sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes, né, galerinha? Exatamente. Olha só, esse caso só poderia ocorrer se eu puxasse as duas forças no mesmo corpo, mas o que nós temos não é essa situação. O burro puxa a carroça puxa o burro, que são corpos diferentes. Logo, elas não vão se anular. Olha aqui na tela que eu vou mostrar para você. Se eu pego aqui, olha, um bloco, coloco uma força F. A gente vai chamar essas forças F de newtons, tá certo? Então, olha, vamos chamar aqui de 20 newtons. E aqui eu vou colocar uma força de 10 newtons. Qual é a maior? Vou chamar aqui de força 1 e força 2. Quem é maior? É a força 1 ou a força 2? É a força 2, beleza. Então esse cara, esse bloco, ele vai deslocar para onde? Ele acaba deslocando para a minha direita, beleza? Por quê, Fontinelli? Porque a força 2 é maior, simples. Agora observa, se eu pego a mesma situação, duas forças tentando deslocar um bloco, e esse bloco a gente aplica forças iguais. Força 1 igual a 20 newtons. Força 2 igual a 20 newtons. Esse bloco vai sair do lugar? Jamais, né, meu caro? Por que jamais? Porque são duas forças iguais. É como se você tivesse um cabo de guerra e nesse cabo de guerra você tem duas pessoas puxando com a mesma força. Não vai sair do lugar, papai. Agora aqui, quando você tem a força no mesmo corpo, ela não sai do lugar. Mas na carroça é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por que não? Porque está falando da força que o cavalo, que o burro aplica na carroça e que a carroça aplica no burro. São corpos diferentes, por isso nunca se anulam. Na última aula, a gente falou sobre isso.
Só que eu falei assim para você, olha, vamos supor que você vai dar um soco na parede. Eu vou pegar aqui e vou dar um soco na parede. Eu não vou colocar uma força de verdade, porque senão eu vou quebrar tudo aqui e eu não estou a fim de quebrar essa parede, beleza? Que é feito de tijolo, olha aqui o tijolo, ó. Tá ouvindo o tijolo aqui, ó? É cenário falso, galera. Olha lá, eu não posso fazer isso, né? Opa, esqueci que eu não podia. Esse é de verdade, tá, galera? De verdade. Então, olha só. Se eu vou colocar aqui na madeira, ó, que é melhor. Se eu bato aqui na madeira, eu aplico uma força na madeira, nessa ripa aqui, e esse cara aqui aplica uma força na minha mão, certo? Se você pegar e fizer isso na parede da sua sala, o que vai acontecer? Vai bater na parede, quanto mais forte você bater, mais a sua mão vai doer, né? Eu não faria isso, porque senão eu bater aqui, vai atravessar a minha mão aqui, não pode fazer um negócio desse. Beleza? Entendeu a jogada? Não, ela pode, às vezes, você pode bater e ser muito resistente e não deslocar, tá certo? Mas no caso do burro, o que acontece? Ele consegue deslocar sim, né? As forças não vão se anular. Por que não se anulam? Porque, justamente, não está agindo sobre um corpo só. São corpos diferentes. Quando você empurra uma pessoa, você consegue jogar ela para longe? Por que você consegue? Porque você faz uma força na pessoa e a pessoa faz uma reação em você. Lembra da última aula que eu falei sobre isso? Eu tinha o Thor como meu amigo e Hulk também, para ajudar você a entender isso. Aí o Hulk pega assim e dá-lhe um soco na cara do Thor, lembra? O Thor sai voando. Pois é. O que acontece? Quando você dá um soco na cara de alguém, ó, puf, esse corpo e essa minha cara aqui são corpos diferentes. Então eu faço uma força na minha cara e a minha cara faz uma força na minha mão. Beleza? São analisando com corpos diferentes. Por isso ela nunca se anula. Se você der um soco na sua cara, você vai sentir dor na cara mais, claramente, porque é mais sensível, mas na sua mão, se você ficar batendo, vai acabar doendo também, porque a sua mão vai ficar machucada. Fechou? O rosto, então, nem se fala. Bora para a próxima questão. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? É fácil demais esse negócio. Bora lá. 2, fala assim, ó. Para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente porque, vamos pensar, possuem a mesma inércia? Não, claro que não. A inércia é a medida da massa de um corpo. Eu falei isso aqui na aula passada. Letra B, e são sujeitas à mesma força resultante? Também não. A gente vai analisar isso depois com mais calma. Mas um corpo com massa M e um corpo com massa 3M, o corpo, quem é mais pesado? O com massa M ou 3M? O com massa 3M, tem mais peso. A gente vai ver isso com mais calma na próxima aula, tá? Então aqui eu tenho um peso P, aqui eu tenho um peso 3P. A resultante das forças que atuam, nesse caso, é só o peso, tá? Uma é P e outra 3P. A 3P é maior, então não são iguais, beleza? Letra C, tem a mesma quantidade de movimento? Não, quantidade de movimento nós nem estudamos. Quantidade de movimento é M vezes V. Não tem nada a ver aí ainda, a gente nem estudou isso, só lá no final do ano. Letra D, adquire a mesma aceleração durante a queda? Aí eu pergunto para você, qual é a aceleração que o corpo adquire quando ele cai? É a aceleração da gravidade. E aí eu te pergunto, quando um corpo cai na atmosfera terrestre, a aceleração que ele vai adquirir, qual é? Seja qual for o corpo, qual é a aceleração que ele vai adquirir? A aceleração da gravidade. Ah, Fontenelle e o paraquedista. Mas nesse caso estou considerando que eu tenha ar, tá certo? Aí é uma outra situação, beleza? Então aqui nesse caso eu vou considerar o quê? Que eles vão ter a mesma aceleração, beleza? Letra E, são lançados com a mesma velocidade horizontal. Não, isso vai depender da massa do cara, de várias coisas, né? Então olha, deixa eu voltar aqui. E elas caem praticamente sem resistência do ar. Isso aqui eu falei umas aulas para trás aí, falei sobre resistência do ar para vocês quando estava falando sobre movimento vertical, tá certo? E aí eu falei para vocês, olha, quando um corpo cai, tá certo? Ele vai cair com a aceleração da gravidade. E isso a gente despreza a resistência do ar.
Você vai entender isso melhor na próxima aula, que na próxima aula eu vou trazer uns vídeos para vocês verem aqui, muito top de linha, e aí não vai ter mais dúvida, beleza? Mas por enquanto, fica sabendo que é o quê? Cai com a mesma aceleração da gravidade. Questão número 3, fala assim, ó, durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse deslocando um móvel para ajudá-lo, mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola, não foi comigo que ele aprendeu na escola, que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton, lei da ação e reação, define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá mexer uma força que possa colocá-lo em movimento. Ô, caboclo sem vergonha, né? Bora lá. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? A mãe sabe física, essa mãe aí é das nossas. Bora lá. Letra A fala assim, ó. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Ela vai falar isso? E aí? Justificou alguma coisa? Nada, né? A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Não, se for nula, não vai ser do lugar. Igual aquele bloco lá com forças iguais e opostas. Letra C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Se se anularem também, não vai sair do lugar. Letra D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Eu falei isso na aula passada. Ação e reação sempre têm a mesma intensidade. Quais são as características? Mesma intensidade, sentidos opostos, beleza? Sentidos opostos e são simultâneas, têm a mesma intensidade, beleza? Não se anulam, porque são corpos diferentes, beleza? Vamos lá? Letra D, a força de ação é um pouco maior, também não. Letra E, o par de força de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Não atua em um mesmo corpo, exatamente. Letra E, age em corpos diferentes. Quem pratica ação sofre a reação, beleza? Se você chega no seu coleguinha, não, vou colocar outro exemplo, né? Senão, chega um carro e bate no poste, o que acontece? O carro bate no poste, ele fez ação, não foi? Então ele vai sofrer a reação que o poste faz nele. É, papai, vim de dar, toma de cá, bilé? Bora pra próxima. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Bora pra próxima. Fala assim, ó. O cinto de segurança, pra que o cinto de segurança serve? Ah, eu falei isso aqui na aula passada. Falei assim, olha. Eu falei assim, joga pra mim. Isso, garotinho. Eu falei, olha, tem 3 coisas que o carro tem pra evitar inércia. 3 coisas. Quais são? Fala aí pra mim. Falei na aula passada que eu ia perguntar pra vocês. Bora lá. Cinto de segurança, o que ele evita? Cinto de segurança, já falei a resposta. Oh, meu Deus do céu, parece que tá ficando velho. Bora lá. Cinto de segurança é a primeira coisa que evita a inércia. Tenta evitar os efeitos da inércia. O que mais? Airbag, né? O airbag é aquela bolsa de ar branca aqui. Enche quando o cara bate o carro, tem um sensor lá, e aí ele identifica que é uma batida e ele tufa. Beleza? E tem um terceiro que é o encosto do carro. O que acontece? Olha só, você tá lá no carro. Aí você bate. Aí você vai pra frente. Tem 2 caras que te seguram. Quem é? O cinto aqui no teu peito. E quem mais? Aquela bolsa de ar. Aí tu bate e tu volta. Quando tu volta, se o teu banco não tiver encosto, o teu banco vai vir até aqui assim, ó. Aí quando tu voltar, tu volta com tudo aqui, aí pá, morre. Morreu. Por que tu morreu? Porque tu vai quebrar o teu pescoço, cara. Quando tu bate lá e tu volta, tu vai bater, vai quebrar teu pescoço bem aqui, porque vai virar o teu pescoço. Beleza? Deu pra sacar a parada? Então, fechou. Então, 3 coisas que evitam o efeito da inércia no carro, que é cinto de segurança, airbag e o encosto do teu banco. Ok? Vamos lá, então? 1. O cinto de segurança, item de uso obrigatório do trânsito brasileiro, visa aplicar aos corpos do motorista e dos passageiros forças que contribuam para vencer sua inércia de movimento. Exatamente. O cara está em movimento lá, ó. Tchá, freou. O cinto de segurança vai agir para que ele não vá para frente e bata a cara no painel ou no volante. 2. Um cachorro pode ser acelerado simplesmente puxando a boca, a guia presa, a coleira atada em seu pescoço. Não, né, mano? Olha aqui, olha pra mim, olho no olho, só eu e você e ninguém se mete. Olha, olho no olho. Olha só, atenção. Faz esse exercício aqui, bora ver se tu consegue. Se tu conseguir fazer isso, você vai ganhar o prêmio Nobel. Te pega a tua orelha assim e tenta te levantar do chão. Tu não consegue, criatura. Por que tu não consegue?
Porque não tem como fazer você acelerar, você se impulsionando a si mesmo, tá? Ah, eu vou fazer eu correr mais, vou puxar eu para cá, eu vou correr mais. Não vai dar, velho. Esquece isso, entendeu? Então o que acontece? O cachorro também não pode pegar a coleira dele, puxar ele pela boca e sair, vai correr mais, vai ter uma aceleração maior porque está puxando pela coleira. Não existe. 3. O movimento da orbital da Lua ao redor da Terra ocorre por inércia, também não, né? Então, seria por inércia, ele vai continuar se movimentando, não ia parar nunca. Não, não é isso, tem uma outra força agindo aí. Então, letra C, somente a 1. Letra C de corno, né? Não é contigo, não é contigo, é outro, não é tu não. Bora. 5, fala assim, ó. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou o livro revolucionário, meu Deus, em que se propunha a Terra girando em torno do céu, do seu próprio eixo e rodando em torno do Sol. Copérnico fez isso aí. Isso contraria a concepção aristotélica, que acreditava que a Terra era o centro do universo, e defendido pela igreja, né? Tinha esse detalhezinho, né? Para os aristotélicos, se a Terra gira do oeste para o leste, coisas como nuvens e pássaros que não estão presos à Terra, pareceriam estar sempre se movendo do leste para o oeste, juntamente com o Sol. Mas foi Galileu Galilei que, em 1632, baseando-se em experiências, rebateu a crítica aristotélica, confirmando assim o sistema copérnico. Seu argumento adaptado para a nossa época é: se uma pessoa dentro de um vagão de trem, em repouso, solta uma bola, ela cai junto a seus pés. Mas se o vagão estiver em movimento, estiver se movendo com velocidade constante, a bola também cai junto aos seus pés. Aí abre um parêntese, né? Vai falar para mim assim: Fontinelli, mas se eu pego uma bolinha de papel com o ônibus parado e eu solto de uma certa altura e ela cai no meu pé, quando o ônibus está se movendo e eu solto a bolinha, o vento leva ele. Isso se o ônibus estiver com as janelas abertas. Se o ônibus estiver com as janelas fechadas, em linha reta, sem mudar a velocidade, aí quando você soltar, ele vai continuar caído no seu pé. Tem que tirar o vento aí da parada. Entendeu? Igual as questões lá da moto, não tem a moto cai junto aqui, ó, com a mesma aceleração? Só acontece isso se a gente tirar o efeito do ar. Se deixar efeito do ar, aí dá problema. Beleza? Então tem que estar com o ônibus com a janela fechada. Isso porque a bola, enquanto cai, continua a compartilhar do movimento do vagão. O princípio físico usado por Galileu para rebater o argumento aristotélico foi letra A, lei da inércia, letra B, ação e reação, letra C, segunda lei de Newton, letra D, conservação da energia e letra E, o princípio da equivalência. Só pode ser a letra A, né, meu caro? Exatamente. Olha só, vamos lá. O que acontece? Tem a bolinha aqui. Vou soltar a bolinha, ela vai cair. Beleza? A bolinha está em repouso, continua em repouso. Se eu soltar e tem uma força agindo sobre ela, que força é essa? A força do peso dela. Vai puxar ela para o centro da Terra. Beleza? Se o vagão estiver em movimento, o trem ou o ônibus estiver em movimento, é a mesma força que vai atuar sobre ela. Eu só não posso considerar que essa bolinha tenha vento batendo nela, porque senão vai ter vento de atrito com ar. Aí muda tudo. Então eu tiro essa parte, fecho todas as janelas e solto. O que eu vou observar? Que ela vai cair em linha reta da mesma forma que ela caiu anteriormente. Beleza? Porque quando ela estava parada, ela está em repouso, continua em repouso. E quando ela entrar em movimento, ela está em movimento no mesmo sentido que o vagão está. Só que ali o vagão está em equilíbrio, porque está em velocidade constante. Fechou então? Então só pode ser a lei da inércia. Próxima questão. Questão número 6 fala assim, olha. Leia a tirinha a seguir. O Garfield joga uma bolinha. Aí ele olha a bolinha parada e ele fala para a bolinha: não saia daí. Você acha que a bolinha vai sair daí? A bolinha só sai daí se tiver uma força atuando sobre ela. E aí vamos lá. A ordem dada por Garfield está diretamente ligada à concepção da... O que você acha? Inércia, gravidade, aceleração, força de atrito, ação e reação. Quando ele fala assim, olha, não saia daí, isso é o quê? Inércia. O corpo só vai sair se tiver uma força agindo sobre ele. Se não tiver, não sai. Fácil ou muito fácil? Besteira, né? Olho na tela, 7ª questão. Fala assim, se tu não aprender a lei da inércia hoje, mano,
Tem como não, tu vai aprender. Olha lá, de novo. A imagem mostra o garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante, igual o vagão, que em seguida choca com o obstáculo e cai. Toma, tio menino, ó, lá vai se quebrando todo. A queda do garoto justifica-se devido ao... Um corpo em movimento tende a ficar em movimento, um corpo em repouso tende a ficar em repouso. O que aconteceu com o menino? O menino estava em movimento. Então lá vai ele, o menino. Lá vai ele com uma certa velocidade. Quando o skate bate e para, ele continua com a mesma velocidade. O que é isso? Lei da inércia. O corpo em movimento tende a ficar em movimento, o corpo parado tende a ficar parado. Besteira, né, cara? Mais uma, para te não perder essa. Explica a primeira lei de Newton com suas palavras. Essa aqui é legal, né? Aí ele... já sei, né? Olha o que ele fala. Aí ele fala, adoro uma brecha dos regulamentos, porque ele falou com suas palavras, ele colocou a palavra que ele queria, né? Enfim, essa é a jogada da questão. Bora lá. Assinale a alternativa que contém um exemplo de aplicação da primeira lei de Newton. Olha, então, ele tinha um livro lá em cima da mesa dele, olha, não sei se você viu lá, um papel, né, um papelzinho lá em cima dele lá. Aí fala assim, um livro apoiado sobre uma mesa horizontal, empurrado horizontalmente para a direita, com uma força de mesma intensidade do atrito. Então, bora lá, tá aqui o livro, é empurrado para a mesa com uma força F, e aqui tem uma força de atrito igual, que atua sobre ele mantendo em movimento retilíneo e uniforme. Beleza, não falou muita coisa, né? Falou que isso é a primeira lei de Newton só. Bora ver se é. Bora ver as outras. Quando o tenista acerta uma bola com sua raquete, exerce nela uma força de mesma direção e intensidade da que a bola exerce da raquete, mas de sentido oposto. Isso aqui está mais relacionado, quando fala em sentido oposto, força sendo aplicada, no caso aí com a raquete, é mais o quê? Ação e reação. Isso não é lei de Newton. O que está pedindo aqui, ó, o que está pedindo aqui é a primeira lei de Newton, relacionado com a primeira lei de Newton. Letra C. Em uma colisão entre duas bolas de bilhar, quantidade de movimento. Ó, falou que a quantidade de movimento, a gente nem estudou isso ainda. Bora pular. Em um sistema de corpos onde forças não conservativas não realizam trabalho, só pode ocorrer transformação de energia potencial. A gente nem estudou isso aqui ainda, né? A questão do Enem, né? A questão do Enem é assim mesmo. Letra E. Se a força resultante que atua sobre um carrinho de supermercado, enquanto ele se move, tiver sua intensidade dobrada, a aceleração imposta a ele também terá sua intensidade dobrada. Tá, isso aqui é mais relacionado com o quê? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, também está fora. Então, a que está mais perto disso aí, qual é? A lei da inércia. Por que ele está falando isso aqui? Porque aqui vai ser velocidade constante. Quando eu tenho forças opostas que se equilibram no mesmo corpo, elas se anulam. O que pode acontecer? Pode ter uma velocidade constante. Por quanto tempo ela vai se mover? Infinitamente. Infinitamente, quanto eu tiver a força F e eu tiver uma força FAT ali. Dá para fazer a última? Dá para fazer a última? Acho que dá, não dá? Olha, fazer essa última que ela é rapidola. O cara vai nadar aqui, ó, dá as braçadas. O que vai acontecer com as forças F1 e F2 dele em relação à água? Esse princípio obedece à lei da inércia, uma vez que o nadador permanece em seu estado de movimento. Não muito, né? Bora ver as outras. Obedecendo à lei da ação e reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra-o para frente, olha aí. Letra B, tá certo? E isso aí é o que faz ele deslocar durante a natação. Fechou, galerinha? Fechamos, galerinha? Então, por hoje, ficamos por aqui. Fica com Deus e até a próxima! Fui!